Do Senhor nessa manhã ao teu coração, ouvinte. Eu quero dizer para você nessa manhã uma palavra profética. E o tema dessa mensagem nessa manhã é o seguinte: não tema a ira do inimigo, mas marcha. A Bíblia nos relata no capítulo 17 desse mesmo livro de 1 Reis, quando aparece o profeta Elias na história. A Bíblia diz que a primeira profecia que ele fez não disse segundo a palavra do Senhor, mas disse segundo a minha palavra, e dizendo ao rei Acabe: Rei, não haverá chuva segundo a minha palavra. E a Bíblia diz que Deus fechou as comportas do céu através da profecia do profeta, através da palavra daquele homem de Deus, da unção, da autoridade e a virtude que Deus tinha na vida daquele homem. E mais adiante a Bíblia diz que Deus mandou ele descer ao rio Querete, para que ali ele viesse ter água e ser alimentado pelo povo. E o que nós descobrimos nos estudos, que o rio Querete significa colocando no tamanho certo. Deus o mandando profetizar com autoridade, e logo em seguida da profecia, Deus colocando ele no tamanho certo, bebendo a água do rio e sendo alimentado pelo povo. Mas diz a história que o rio foi se secando, e a água estava se acabando. Mas Deus tinha algo ainda a realizar na vida daquele homem, como Deus também tem algo a realizar na sua vida. E Deus falando com o profeta e dizendo: filho, desce à cidade do Serepté, e ali vou eu colocar uma viúva para te sustentar. Diz a história que quando o profeta chegando perto daquela viúva, todos ouviam falar a tua fama, todos ouviam falar da profecia que ele tinha proferido quando Deus o mandou. E mesmo assim aquela mulher não reconhecendo que ele era homem, reconhecendo que ele era profeta de Deus, e ele pedindo para ela um pedaço de bolo e água para beber. Diz a Bíblia que ela dando água para o profeta, e quando ele pediu o bolo, ela respondeu dizendo: olha, profeta, o que eu tenho é um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite só. Vou eu fazer um pequeno bolo para que eu e meu filho comamos e morramos. Não tinha mais esperança para aquela mulher, não tinha mais como sustentá-la. E aquele profeta dizendo: filha, faz para mim primeiro o bolo. E a Bíblia diz que quando ela fez o bolo para o profeta, e ele recebendo aquele bolo e dizendo para ela: pois bem, filha, a farinha da panela não acabará, e o azeite da botija não faltará. E no capítulo 18 a Bíblia diz que ele se deparou com os 450 profetas de Baal e 400 profetas que sentaram à mesa de Jezabel. As histórias nos ensinam que desafiaram o Deus de Elias, o Deus ao qual nós servimos, dizendo: o Deus que enviar fogo do céu será Deus de Israel. Todos conhecem essa história. E diz a Bíblia que quando os profetas de Baal começaram a clamar ao Deus morto e derramaram o teu sangue, nada o Deus de Baal respondeu. Diz a Bíblia que chegou a hora nona, a hora do profeta Elias, e ele profetizando, dizendo: o Senhor manda fogo. E a primeira resposta que Deus faz para ele é assim: filho, conserta primeiro o teu altar. Porque Deus, ele não manda fogo em altar desconcertado. Deus não manda fogo em altar destruído. Deus não tem compromisso com altar corrompido. E quando o profeta juntou as 12 pedras, simbolizando 12 tribos de Israel, Deus ainda zombando e falando: agora molha o novilho e faz um rego aí, porque tu vai ver que é fogo de Deus. E a Bíblia diz que Deus mandou fogo nos céus, consumiu o holocausto e lambeu a terra. Eu estou correndo porque eu quero entrar agora no ponto forte. Depois de tantos milagres e prodígios que Deus fez na vida do profeta Elias, sinais e maravilhas, entramos no capítulo 19, quando a Bíblia diz que Jezabel o queria matá-lo. E naquele momento, quando ele descobriu que Jezabel queria matá-lo, queria acabar com o seu ministério, automaticamente a primeira coisa que ele fez, ele parou. Não quis mais prosseguir na presença de Deus. Não quis mais fazer aquilo que o Senhor tinha preparado para ele. Talvez você se encontre nessa situação nessa manhã. Tantos prodígios, tantos milagres, quantos sinais e maravilhas Deus tem feito através da sua vida. Você que é pregador, você que é pastor, você que é levita, quantas foi as vezes que o Senhor tem levado a alguma cidade, alguns estados desse nosso Brasil, e o Senhor, por misericórdia, tem honrado a tua palavra. O Senhor tem honrado o louvor que você tem louvado a Ele. O Senhor tem honrado quando você colocou o seu joelho no chão e clamou por uma vida a ser curada, e Deus o curou. Quantas foi as vezes que você ministrando na palavra do Senhor? Eu quero profetizar agora para pregadores e ministros e pastores que são pregadores itinerantes. Quantas foi as vezes que Deus levou e honrou a palavra que saiu da sua boca? E quando você ficou sabendo que o inimigo se levantou, que as pedradas começaram a te atingir, que os espinhos começaram a te machucar, você parou e fez como esse profeta. Primeiro o zimbro que você viu, você quis entrar debaixo do zimbro e falar: Senhor, não aguento mais,
para mim não dar mais. Basta, Senhor, chega. Porque eu larguei o meu emprego, eu deixei a minha vida, eu larguei tudo que eu amava de fazer para fazer a sua obra, Senhor. E a vida que eu estou vivendo é só calúnia, é só humilhações, é só decepções. Ninguém acredita no meu ministério, ninguém me dá oportunidade para pregar dentro da minha igreja, ninguém me dá oportunidade para me louvar dentro da minha igreja. Para muitos eu só sirvo para ficar na porta, dando a paz do Senhor para quem entra e para quem sai. Ou como os muitos já ouviram, como eu também já ouvi, que eu só servia para ser franelinha ou marronzinho para tomar conta dos carros que ficavam na porta da igreja. E um belo dia eu, dando a Deus, falei: Senhor, da onde o Senhor me tirou não foi para ser franelinha, Senhor. E porque muitos me chamam de marronzinho e franelinha, Deus falando para mim: filho, o que eu tenho para você é grande. Para muitos você pode servir como franelinha, mas para mim eu te chamei para ser profeta. E eu vejo com a minha conjectura humana que naquele momento, quando o profeta deita debaixo de um zimbro e fala para o seu: Senhor, eu peço para mim agora a minha morte, porque eu não sou merecedor mais do que meus pais. Não está na Bíblia, mas eu contemplo Deus olhando e falando para ele: filho, para que tantas reclamações? Ou melhor dizendo, o que adiantou, filho, eu morrer na cruz por você? O que adiantou então eu honrar as palavras contra o rei Acabe e fechar as janelas dos céus? O que adiantou então, filho, você clamar a mim, eu mandar fogo no céu e consumir o holocausto de Baal? O que adiantou então, filho, eu multiplicar a farinha da panela e o azeite da botija da viúva, para que agora você venha desanimar, para que agora você venha querer parar e jogar tudo para o alto? Eu quero dizer para você que está com esse pensamento de parar, com esse pensamento de desistir, com o pensamento de não fazer aquilo que o Senhor tem para você. Meu irmão, minha irmã, para pensar agora. Quantas madrugadas você passou orando ao Senhor? Quantas lágrimas você derramou ao Senhor por esse ministério lindo, maravilhoso? Quantas foram as humilhações que você foi obrigado a suportar dentro do seu ministério, por amor de Cristo e por esse ministério lindo e chamado que Deus tem na sua vida? Será que não compensou os sinais que Deus tem feito através da sua vida? Será que não compensou de nada, então, tudo aquilo que você fez no Evangelho e agora querer parar? Pare e olha para trás. Quando Jesus estava no Getsemane, ele falou para o Pai: Pai, se for preciso, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade e não a minha. E na cruz do Calvário eu vejo com a minha conjectura humana, que Jesus lá no meio do Calvário, crucificado no madeiro, olhando para frente e vendo o teu pecado e o meu pecado, talvez naquele momento ele poderia ter descido. Ele falou: não, Senhor, Pai, eis que está consumado, e a ti eu entrego o meu Espírito. Foi por mim, foi por você. Eu quero dizer para você: não para, mas marcha. E quando ele falou para o Senhor: Senhor, eu não sou merecedor mais do que o meu pai, eu peço a morte. A Bíblia diz que Deus enviou um anjo e falou para ele: profeta, coma o pão e beba água, porque longa é a sua jornada. Eu quero dizer para você que o seu ministério não parou por aqui. Eu quero dizer para você que o seu ministério ainda não acabou. Eu quero dizer para você que o seu ministério ainda nem começou o que o Senhor tem preparado e guardado para ti. Talvez está se ficando difícil. Talvez está ficando tudo ao contrário. A situação está mostrando ao contrário para você. Todos estão te cercando, estão querendo sufocar o seu ministério onde você está. Não se preocupa não, meu irmão. Não se preocupa não, minha irmã. Porque quem lançou a promessa para você não foi o homem, foi o Senhor. Quem que te resgatou foi Deus. Quem que morreu na cruz do Calvário por você foi Jesus. Lembra as quantas madrugadas você passou orando, chorando, clamando aos pés do Senhor por esse ministério lindo, por esse dom profético que Deus te deu. Assim como o Senhor falou para o apóstolo Paulo, eu falo para vocês nessa manhã: não chora, não murmura, não clama, porque a graça do Senhor te basta.